O pior cego é aquele que não quer ver. Olá, eu sou o Wellington Casagrande e você está no Pausa para Teologia. Seja bem-vindo nesse canal que é uma tentativa de dialogar um pouquinho sobre a fé, falar um pouquinho sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre a Bíblia e sobre outros temas aí afins. E se você está aí vendo esse canal, assistindo pela primeira, pela segunda vez e se interessa pelo assunto, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, para que assim a gente possa divulgar ainda mais esse canal para outras pessoas. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, né? O pior cego é aquele que não quer ver. O texto de Salmos, capítulo 100, Salmos 119, né? Salmos não tem capítulo. Salmos 119, 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119, ele é composto de 176 versos. É o maior salmo que a gente tem nas Escrituras e tem uma riqueza imensurável. Nele a gente consegue desvendar e perceber a grandeza dos caminhos e dos estatutos de Deus. Quase todos os versículos mencionam alguma palavra relacionada aos estatutos ou às ordenanças ou ao mandamento divino. Então, dentro dos seus 176 versos, nós temos ali a centralidade do mandamento de Deus, a centralidade da palavra de Deus, não só a palavra escrita, mas da própria palavra de Deus ao salmista. O salmo, então, é recheado dessas informações que impactam a vida daquele que lê. A poesia desse salmo é construída por meio de um acróstico, onde cada um do seu verso começa com uma letra do alfabeto hebraico em sequência, exaltando justamente o conhecimento dos estatutos divinos. Por exemplo, no Salmo 119, a palavra de Deus, ela é símbolo da bem-aventurança, o verso 1 e 2, ela é símbolo, ela é um mandamento, ela possibilita o louvor e uma graça real, ela possibilita o jovem a se manter puro, verso 9, ela guarda a pessoa do pecado, verso 11, ela promove prazer naquele que cumpre a lei, ela fortalece e vivifica aquele que cumpre a lei, ela guia o perdido, promove misericórdia, verso 41, clareia o entendimento. Ou seja, a palavra de Deus, ela surge como essa palavra graciosa, como um instrumento de luz, né? Instrumento de luz para a vida daquele que conhece a palavra de Deus. Então, a lâmpada aqui e a luz, ela tem essa função de promover, de clarear a visão diante de um cenário de escuridão ou diante de um cenário embaçado, como aquele que nós começamos o vídeo. Né? Paulo, por exemplo, ele diz para Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual não só destruiu a morte, como também trouxe a luz à vida. Trouxe luz à vida, uma luz, então, para uma vida que estava com escuridão. Né? 2 Timóteo 1,8. Incentiva Timóteo a se tornar fiel na palavra, aos fiéis, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e se aplicar à leitura e ao ensino, como a gente vê em 1 Timóteo 4, versículo 12 e 13. Ou seja, o que Paulo diz a Timóteo é que é justamente por meio da palavra de Deus e por meio das Escrituras é que a gente tem o conhecimento de quem Deus é e do seu plano para conosco. O salmista, ele mostra esse mesmo argumento quando ele aponta para as Escrituras
como aquela capaz de iluminar os pés e os caminhos. E por que os pés e o caminho precisam ser iluminados? Os pés, ele necessita ser iluminado para que possamos enxergar a realidade. O pé tem a ver com o local que nós pisamos, com a nossa realidade. Ou seja, quando a palavra de Deus ilumina os nossos pés, ela faz com que nós entendamos o nosso papel diante dos estatutos e da Escritura. A palavra de Deus é, por assim dizer, a chave hermenêutica, o viés interpretativo, o óculos pelo qual nós olhamos o mundo e pelo qual nós enxergamos a realidade não só dos nossos pés, mas de todo o caminho. Ou seja, é a palavra de Deus que não só ilumina os pés, local da nossa realidade, do nosso hoje, mas que ilumina o nosso caminho e o nosso caminhar como povo do caminho que somos. Ela, então, é a possibilidade, a potencialidade que nos dá um novo vislumbre e clareia a nossa vida. O pior cego é realmente aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar e aquele que não coloca a palavra de Deus como caminho para si. Jesus, ele conta sobre um cego de nascença que foi curado por meio da sua palavra. Não só a sua visão física foi restaurada, quanto também a sua visão espiritual. Ao passo que aqueles religiosos que pensavam que enxergavam, mas na verdade estavam endurecidos, e o seu olhar e o olhar dessas pessoas, dos fariseus, dos religiosos, estavam embaçados, porque eles não conseguiam enxergar a realidade por meio das Escrituras e da palavra que Jesus proferia a eles. Que Deus ilumine o nosso coração, ilumine os nossos pés e o nosso caminho, para que a gente possa enxergar de forma clara. Deus abençoe a sua vida.